que eu queria pedir para vocês hoje, né? Bastante atenção, disposição para ouvir. Eu orei assim faz umas 2 semanas que eu estou orando sobre esse tema. Deus tem falado muito comigo e posso dizer para vocês que não vai ser um tema fácil para mim, né? Porque envolve aqui, gente, a gente conhecer a palavra de Deus, envolve a gente ver o que Deus tem para a gente. Por quê? Porque ultimamente, né, a gente passou por um tempo bastante atribulado aí, ou esquisito. Foi a primeira vez que a gente teve uma eleição que todas as discussões foram muito além do campo político, não sei se vocês perceberam, né? Então foi além da economia, da educação, da saúde e segurança, mas eles começaram, e não só a discussão de valores cristãos. Para falar a verdade, o que eu queria trazer para vocês aqui hoje é o que foi além, porque começou, não sei se aonde que chegou para vocês, mas hoje no Brasil nós estamos vivendo verdadeiros debates teológicos a respeito do qual que deve ser o meu papel como cristão e cidadão, né? Ou como que eu interpreto poderes estabelecidos, autoridades, e como isso tem a ver com a autoridade de Deus. A autoridade, o reino de Deus na terra, o governo de Deus. Isso não é novo. Não sei quem já ouviu falar de Santo Agostinho. Ele falou das 2 cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade dos homens, Roma, e a cidade de Deus, Jerusalém. A cidade de Deus é aquela cidade que Deus edifica, a cidade dos homens é a cidade que os homens edificam. Não sei se você já viu isso. Mas, na verdade, essas discussões, então, elas tomaram, né, aí as redes sociais, mas na verdade quando a gente conversa, eu tive a oportunidade de conversar com pastores e ter visto, né, assim, principalmente pronunciamento de cristãos proeminentes no Brasil, fazendo opinião. Então eu queria convidar vocês para que a gente fosse na palavra de Deus, que não fosse a minha opinião, que juntos a gente pudesse buscar, né? E nós sabemos uma coisa que eu queria deixar claro, quando eu estou falando, nós sabemos. O Alexandre falou sobre a nossa esperança, né? Que, na verdade, não há uma promessa para que o reino de Deus seja estabelecido totalmente até a vinda de Cristo. Mas, como cristãos, nós somos chamados para ser sal e luz. Então, tem muita coisa que a gente teria que pensar. Então, que eu escrevi aqui para vocês, porque a primeira coisa, eu queria pedir disposição para vocês, né, de ouvir e procurar ter atenção, para não interpretar errado, né? Para que juntos a gente possa buscar em 2 lugares. Em primeiro lugar, na palavra de Deus. Segundo, na tradição da história cristã. O que a história cristã tem para nos ensinar? Porque outros cristãos também, muito antes de nós, passaram por coisas que nós estamos passando hoje. Nada tem de novo debaixo do céu. Peço também que haja uma atitude desarmada de cada um aqui, para que a gente possa buscar a Deus junto sobre a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Ouvidos abertos, coração humilde diante de Deus, para que o Espírito Santo possa agir aqui na Vineyard Sanca. Por último, eu queria confessar para vocês que, mesmo que eu tenha convicção da palavra de Deus, como realmente, né, os ânimos têm estado tão altos assim, só de entrar nesse tema aqui, eu fiz isso com temor diante de Deus e humildade diante de vocês. Tá bom? Então é assim que eu quero trazer essa mensagem, crendo que estarei compartilhando não o fruto das minhas opiniões, mas a exposição da palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua palavra, sua Bíblia, a tablet, em Romanos 13. Porque a palavra de Deus é a verdade que nos santifica, João 17. É ela que tem autoridade absoluta sobre a vida e é a realidade, né, do reino de Deus e a vida da igreja na terra. Tá? Também quero dizer para vocês o que nós não vamos fazer aqui, alertar, né? Nós não vamos dar receita de bolo. Não vou dar um caminho fácil para vocês. As regras que vocês seguir, tipo, 3 passos para uma vida cristã vitoriosa. Não vai dar certo. Tá? Não é isso que nós vamos fazer aqui. 3 passos para uma cidadania cristã saudável. Também não é isso. 3 passos para discernir profecias que são dadas para a igreja contemporânea. Eu não vou entrar nisso. Mas o nosso objetivo é que a gente possa ouvir e aprender na palavra de Deus. E a gente possa, se der para ajudar lá, se der para buscar, né, sabedoria. Então, no final das contas, mesmo quando você ouve a palavra de Deus, mesmo quando você se abre para o Espírito, você ainda é chamado
né? Como discípulo de Cristo, aprender a ouvir a voz, discernir a voz de Deus. Cada um aqui tem uma realidade, cada lugar que você está, né? Tem gente que talvez não tenha que se posicionar politicamente, mas tem gente que é um deputado, tem gente que, sei lá, um professor. Então, cada um sabe e vai ter uma demanda na sua vida que não adianta você buscar uma regra, você vai ter que buscar sabedoria. A palavra de Deus diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, a gente não tem nada que eu possa substituir na sua vida, né? Se você é discípulo, você tem que aprender a ouvir a voz do seu pastor e crescer em maturidade. Mas eu queria, então, nesse domingo, no outro domingo, nesse domingo aqui, que a gente estivesse olhando em Romanos 13, com a fonte de verdade e demonstração para a questão das nossas responsabilidades civis ou de cidadãos e nossa postura diante das autoridades constituídas. Amém? É isso que está escrito em Romanos 13. Já no próximo domingo, eu queria te convidar, porque vai ser mais interessante, inclusive, porque a gente vai estar vendo sobre a questão do reino de Deus aqui na terra, sobre, antes da vinda de Cristo, o papel da igreja, né, de estar manifestando como um agente, vamos dizer assim, do reino de Deus aqui na terra, e também, nesse aspecto, como igreja, né, principalmente discernir profecias, palavras que têm sido dadas aqui, não sei se você tem acompanhado, né? Mas de algumas coisas alegóricas, algumas coisas dizendo o que Deus vai fazer, como a mesma coisa que já aconteceu em outros tempos, por exemplo, com os pioneiros lá nos Estados Unidos, eles usavam muito uma alegoria, tradução alegórica da Bíblia, que é o seguinte: os Estados Unidos era a Nova Jerusalém. Inclusive foi dado esse nome, não sei se vocês sabem. Eles fugiram, vários cristãos, da Inglaterra para lá. Então, Deus deu uma oportunidade deles de construir uma nova sociedade, mas eles usaram muito esse paralelo. E tinha hora que eles confundiam, vamos dizer, o que é o reino de Deus, o que é a igreja, o que é a vida. Aconteceu isso também com Agostinho, na verdade, porque quando o cristianismo virou a religião do Império Romano, foi muito complicado. Como que a igreja lidava com isso? Tá? Então, são dois assuntos que eu queria convidar vocês. Então, abra as suas Bíblias. Hoje, o tema vai ser nossas responsabilidades de cidadania como cristãos. Romanos 13, 1 a 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ele o enaltecerá, pois é servo de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas é por questão de consciência. E é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem cada um o que é devido, se é imposto, imposto, se é tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, o primeiro versículo, que talvez é o mais... Quando a gente faz uma leitura, eu podia ter trazido outras traduções aqui, mas essa é a tradução em portuguesa que vamos dizer assim, se você lê ela literalmente, já é uma dificuldade, né? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, aqui tem um princípio. A autoridade, ele é um dom de Deus para a preservação da vida humana no mundo caído. Na semana passada, não sei se vocês viram quando a gente falou, quando o céu vem à terra, né? Em Atos, lembram disso? E quando Pedro falou, vocês devem se salvar do quê? De uma geração corrompida. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo que a Bíblia fala jaz no pecado. Uma geração totalmente corrompida. Por outro lado, você vai ver que existe algumas coisas de autoridade que a gente vê, pai e filhos, né? Ou mesmo sistemas de governo. Se você for ver
numa tribo indígena. Eles têm alguma coisa ali de organização, né? Outros lugares, talvez China, o que pega a história. Não é só onde que tinha o cristianismo, o judaísmo, que existe autoridade. Então, aqui a autoridade é um dom da graça geral de Deus para a preservação da vida humana no mundo caído. O que eu estou querendo dizer? Vocês lembram o que aconteceu? Eu acho que foi um ano atrás, mais ou menos, que teve uma greve de policiais no Espírito Santo. Vocês lembram disso? Quem é mais velho, né? Ainda no regime militar, estava com um problema muito nos anos 80, né? Já teve invasão e saque dos supermercados. Então, imagine só que por um mês, só um mês, né? A gente não está falando que governo é horrível, a gente simplesmente fique sem governo, não existisse governo nenhum, zero. Tá? Nem Receita Federal para cobrar imposto, não vai cobrar imposto por um mês. Não vai ter polícia federal, não vai ter polícia nas ruas, não vai ter polícia na delegacia, não vai ter segurança para proteger os bancos, nem condomínios, tá? Nem caixas eletrônicos. Imagine só a cena, né? Que não tem faróis nas esquinas, não tem regra de trânsito, você pode correr quanto que você quiser. Já pensou que legal? Sem radar, né? Para pegar multa. E sem leis para serem obedecidas. Como que seria? Só por um mês. Sobra o quê? Né? E em casa, os filhos podem comer qualquer coisa, não tem horário para dormir, certo? O pai não manda se vai dormir, entendeu? Vocês são estudantes, vocês podem fazer o que você quiser, não vai ter punição, certo? Não precisa ir na aula, não vão cobrar presença, não precisa fazer prova. Já pensou que legal? Recentemente, o que a gente viu, né? Com aquela greve que teve lá no Espírito Santo, o pessoal não podia sair de casa. Então, na verdade, a primeira coisa que esse texto diz é que a autoridade, ela é um dom de Deus, é alguma coisa que vem de Deus, ela reflete. Quando Deus criou o homem debaixo do seu domínio. Tudo que nós falamos sobre o reino de Deus é domínio e autoridade de Deus. E a autoridade que existe na terra, de alguma maneira, né? Embora aí fique uma discussão teológica, que o homem perdeu totalmente, o homem ele se afastou de Deus, separou totalmente de Deus e não tem mais, né? O salário do pecado é a morte. Mas nós vemos que Deus deu muitas coisas, foi dom de Deus, a graça geral de Deus que prevaleceu algumas coisas para que a gente não morresse, que a vida humana fosse preservada de alguma maneira. Assim como Deus deu os pais, né? Assim como Deus tem tantas coisas que a gente vê. Então, lembra as manifestações que a gente teve aqui também em 2013, que o pessoal começou a chamar para as ruas, fazer manifestação, só que não tinha líder, né? Então, o que aconteceu aqui, não sei exatamente se teve ou não teve, tem gente que diz que tinha uma liderança por detrás, mas a greve dos caminhoneiros. Ninguém sabia como parava, né? Eles começaram, mas não tinha liderança, não tinha autoridade, ninguém conseguia fazer os caminhoneiros parar, porque ninguém sabia quem que era o líder deles, né? Então, isso é interessante. Eu não sei se vocês já viram algum filme sobre Gandhi, na Índia, quando começou grandes manifestações, mas eles não reconheciam nenhuma autoridade, eles não tinham, porque eles estavam se rebelando contra o Império Britânico, e o Império Britânico tratava todo mundo como escravo. Não existia uma estrutura bem definida de autoridade. Então, foi um caos. É muito interessante você assistir aquele filme, né? Então, as pessoas estavam divididas em religiões, castas, mas não tinha um risco de ter um massacre em massa, né? Por isso que foi assim tão bonito a história lá da independência. Então, nesse contexto bíblico, na verdade, aí vamos ver o texto. Quando Paulo escreveu Romanos 13, se você já leu Romanos, o que tem antes no Romanos 13, né? Romanos 12. Não vos conformeis com esse século. Então, esse texto aqui, a primeira coisa, ele não está falando sobre conformismo, né? E Paulo estava falando sobre tanta coisa, de repente ele cai aqui num texto que fala sobre direitos, sobre responsabilidades civis. Romanos foi escrito, né, para cristãos, judeus e gentios. Quando o livro de Romanos foi escrito, já havia um novo imperador, mas um pouco antes da carta de Romanos, havia um imperador que chamava Cláudio. E esse imperador expulsou todos os judeus de Roma. Aliás, é muito importante para você ler os primeiros capítulos, quando ele fala sobre as promessas de Deus para os gentios, tem a ver com isso. Por quê?
os judeus foram expulsos de Roma. E Roma ficou somente cristãos gentios. Quando os judeus voltaram, eles não tinham mais nem espaço direito na sociedade, e os gentios, vamos dizer assim, da igreja, né, eles ficaram, então, não queria dar muito espaço para os judeus. A gente acompanhou isso de perto na África do Sul, porque lá teve apartheid. Então, as igrejas tinham que ficar totalmente separadas, né, não podia se misturar. Quando terminou o apartheid, foi muito doido, porque daí o que era nativo, ele tinha mais privilégios, entre aspas, do que o que não era nativo. Então, você tinha uma igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, né, ou presbiteriana, que a gente conhecia, e quando tinha o apartheid, a igreja dos brancos tinha menos gente, mas tinha mais dinheiro. Quando acabou o apartheid, a igreja, né, dos nativos tinha mais gente e começou a ter um poder político muito maior e mais recurso financeiro, né? E aí, vamos dizer assim, inverteu o papel e o pessoal, agora é a nossa vez, né, de dar o troco. Isso aconteceu até em igreja. Então, o que a gente vê hoje da igreja é obra do Espírito Santo, porque se depender dos homens lá, o pessoal ia dar o troco bonito. E Paulo, então, está preocupado. A primeira coisa, ele estava escrevendo para o pessoal que estava em Roma, tá? Naquele momento já era Nero imperador, e estava com essa situação, porque havia, então, uma discussão dentro de Roma. Que mais que eu falei aqui? Outra coisa que estava acontecendo é que a pregação era que Cristo é o Rei e Senhor, e isso desafiava totalmente as autoridades de Roma. Então, Paulo está deixando claro que o objetivo do Evangelho não é derrubar o governo estabelecido, embora Jesus seja rei, embora eles pregavam que Jesus tinha o lugar do César, né? Então, o governo estabelecido, o reino de Cristo não é desse mundo, cosmos, presente. Então, a primeira coisa que Paulo está falando, deixando bem claro, né, que, não sei se vocês lembram, quando chegavam os discípulos de Jesus, aquela expectativa dos judeus, quando que o teu reino vai ser restabelecido? Quantos movimentos para derrubar os romanos? Né? Não é isso. Então, esse texto está falando isso. Em primeiro lugar, então, Paulo escreve para os cristãos, onde havia um poder absoluto com regras muito rígidas de controle da sociedade. Então, vamos pensar, Paulo está escrevendo para o Império Romano, que é totalmente diferente do nosso contexto hoje, né? Nós vivemos numa sociedade moderna, que a gente tem democracia, que a gente tem um governo eleito, não tem um rei que nasce, né? Ou que é estabelecido com ditador. Nós vivemos numa sociedade bem diferente daquela que estava lá, né? O Império Romano era dividido entre cidadãos romanos, os não cidadãos e os escravos. Então tinha coisas que a gente nem está acostumado, né? 3 classes totalmente diferentes, as pessoas tinham direitos totalmente diferentes. E você vai ver depois que ele escreve para outras classes de pessoas também. Então ele não escreveu para uma cidade que estava em democracia moderna, primeira coisa. Outra coisa, por quê que eu estou falando? Porque tem que ver esse contexto hoje, né? Só vou lembrar, não vou entrar em política hoje, mas, por exemplo, se você tem um congresso lá em Brasília, você tem parte do congresso que é da situação, que apoia o governo, e tem parte do congresso que vai ser, teoricamente, oposição, mas está dentro da lei. Nessa época aqui, de Roma, não podia existir oposição, não existia esse negócio de democracia. Todo mundo apoiava o que o imperador falava, senão saía do congresso. Simples assim, tá? Não tinha esquerda, direita, não tinha nada dessas coisas aí. Então, não é possível fazer uma interpretação trivial, clara, de Romanos 13, simplesmente para talvez uma mera submissão conformista das nossas autoridades, né? Nós também conhecemos, ao longo da história do cristianismo, onde houve desobediência civil, buscando obedecer a Deus. Por exemplo, os Estados Unidos. Eles fugiram da Inglaterra por não aceitarem o controle do Estado sobre a igreja. Você imagina um colono lá nos Estados Unidos, né, quando estava saindo a independência, né, e Inglaterra era um Estado cristão também, né? A rainha era a chefe da igreja, na verdade era o rei Jorge, né, naquela época lá. E que coisa! E alguém fala assim, bom, agora nós temos uma nação nova, você não pode mais obedecer à Inglaterra. O que aquele colono cristão faria, né? Então, tem coisas
que não são tão triviais assim para a gente aplicar para os nossos dias, mas se você for ver a história, você vai ver que muitos cristãos entenderam que tinha que ver o contexto que estava vivendo. Segunda questão, a intenção de Paulo era que quando as autoridades de Roma lessem a carta, estariam certas que os cristãos não eram anarquistas, reconheciam autoridades constituídas. Cristãos respeitam a lei e creem que elas foram outorgadas por Deus. O quê? Cristãos creem que esse tipo de autoridade, né, não é uma coisa inventada para o homem. Ela está deturpada do jeito que a gente tem hoje. Mas a noção... Por exemplo, justiça, gente. Se tem uma lei que fala de justiça, significa que existe justiça hoje? No nosso mundo? Não. Mas ele é um conceito, alguma coisa que foi colocado lá no coração do homem que é importante. Sem a noção de justiça, a gente não tem nada que funcione. Amém? Mesmo que a gente não veja ela. E a autoridade é a mesma coisa. Ele é um dom de Deus. Finalmente, a intenção da carta é que os cristãos não se levantarem rapidamente ou facilmente contra qualquer autoridade. Eu tenho uma autoridade maior, né? Meu Deus é maior do que você, então eu não preciso obedecer a ninguém. Mas mesmo que a gente seja tratado injustamente, é melhor a gente ser... O texto aqui, de certa maneira, está dizendo o seguinte, eu falo bastante para os alunos, né? Se você trabalhar num lugar, é melhor que a pessoa esteja te pagando pouco, né? Ou você receber muito. O que significa isso? É que se você estiver recebendo pouco, é que a pessoa está sendo injusta com você, você produz muito. Se você receber muito, significa que você não faz nada, né? Então, para o cristão, é melhor receber pouco do que receber muito, nesse sentido. E, do ponto de vista da autoridade, é melhor que a gente seja injustiçado do que a gente ser rebelde, no sentido, vai que um dia uma autoridade está certa, o seu pai fala uma coisa boa para você e você não quer saber, né? Então, os governos serão julgados e nós temos uma responsabilidade de discernir, né? Voltando ao texto, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Então, vamos ver essa verdade espiritual. Quando a gente pensa no mundo caído e corrompido, né, que deixou o governo de Deus, essa autoridade que nós estamos falando agora, que a Bíblia está falando, é uma sombra da autoridade que Deus deixou aqui para a nossa preservação, né? A graça geral de Deus. É uma figura da autoridade de Deus, mas ela não é absoluta, né? A gente vê isso, né? É alguma coisa que Deus colocou lá, Romanos 1, da mesma maneira que a lei de Deus que Deus coloca no nosso coração, né? A gente vive no mundo de pecado, mas Deus, mesmo o homem que ainda não encontrou a Deus, ele tem uma noção, né, que ele está longe de Deus. Então, essa humanidade não opera segundo a lei moral de Deus, mas apenas no nível da moralidade. Por causa disso, Jesus era tão duro com os fariseus. Então, vamos lá. Na verdade, a autoridade de Deus vai julgar sim, porque ela é um reflexo de Deus, mas porque os homens, essa sociedade que a gente vive é caída, ela usa de uma maneira errada. E a gente vê várias coisas de autoridade. Nós falamos aqui sobre governo, mas pai e filhos. Efésios 6. E aqui tem uma chave muito importante. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Certo? A gente pode ver também, Efésios 6 fala: servos, obedecei os vossos senhores temporais com temor e solicitude, coração sincero, como a Cristo. A gente pode ver aqui maridos e mulheres, né? E aí, cada um desse tipo de autoridade, a gente pode chegar para um extremo totalmente que a Bíblia não está colocando, de não entender isso, né? A pastores e discípulos, Romanos 13, 17 e 19, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria. E aí? Não precisa ser muito simples ou muito claro para vocês, né? Já pensou aqui, se eu pego esse texto agora, gente? Obedecei os vossos pastores, entenderam? Segundo, sujeitai-vos a eles. Eu sou pastor. Vocês entenderam isso ou não? Sim? Vocês têm que falar pelo menos amém aqui, senão vocês não entenderam. Amém? Então, obedecei vossos pastores. Será que isso é irrestrito? Vocês já devem ter ouvido falar dos abusos de autoridade dentro da igreja. Aquele Jim Jones, todo mundo morreu, né? Então a gente começa a perceber que a coisa não é bem assim, porque se a gente está falando do ponto de vista no reino de Deus,
ministros de Deus, não pode ter uma obediência cega, né? Então, voltando, governos e cidadãos, Romanos 13, 1 e 10. O governo e a autoridade devem ser vistos como um dom dado por Deus ao mundo caído, com o objetivo de restringir que sejamos consumidos pelo mal ao nosso redor e para trazer algum tipo de ordem para que a gente consiga viver em paz. Mas aí vem a pergunta: toda autoridade é serva de Deus? Ou é um instrumento perfeito de Deus? A gente sabe disso, né? Os governantes não devem ser temidos, está falando aqui, né? Porque fala, pois essa autoridade é serva de Deus para o seu bem. Depois, é serva de Deus, agente de justiça para punir quem pratica o mal. Então, será que esse texto ele está dizendo... É uma interpretação difícil, gente, não é fácil, né? Mas toda autoridade é serva de Deus? Será que eu tenho que levar isso ao pé da letra? A gente sabe na história, como eu falei, que houve momentos onde a igreja foi conformista. Século XX, Alemanha, vocês lembram disso ou não? O que aconteceu lá? A igreja foi conformista, totalmente conformista, né? E quando terminou a guerra, na verdade, teve gente que não foi conformista. Não sei se já ouviu falar, tem uma sala aqui que a gente coloca o Dietrich Bonhoeffer. Ele era, inclusive, católico. Ele era um conferencista, ele estava vivendo nos Estados Unidos, ele voltou... Aonde que ele estava? Luterano? Obrigado. E ele estava nos Estados Unidos e ele voltou para a Alemanha para ser uma resistência, porque ele sabia que estavam matando judeus. E ele morreu algumas semanas antes que a guerra acabasse, porque enforcaram ele para que ele não contasse, né, naqueles tribunais lá. O pessoal morria de medo, né? E muita gente falou: eu estou obedecendo às minhas autoridades. Mandaram eu mandar alguém lá para uma câmara de gás, eu estava só obedecendo. O tribunal de Nuremberg não aceitou isso, né? Você teve responsabilidade, que história é essa? Ainda mais os generais, né? Quanto mais alta a patente, piorou a coisa, né? Quando a gente pensa em Stalin, né, na China comunista, eu tenho que atender, então, toda autoridade, não é só autoridade, sei lá o quê, né, no campo, aqui nos países ocidentais, qualquer autoridade. Já pensou? Stalin, 45 milhões de pessoas morreram na China, né? Muitos outros governantes, eles podem ir totalmente contra os valores da verdade, da justiça e da moral cristã, né? A gente sabe disso. Por outro lado, sim, a igreja na China ela teve que... Sim, a igreja que é oficial, na verdade, não é igreja, é uma igreja estatal, né? Até ficou interessante que agora até o Vaticano reconheceu essa igreja, porque era uma igreja só para inglês ver, né? É uma igreja de fachada. A igreja verdadeira se reunia nas casas. A China é o país mais evangélico do mundo hoje, né? E pouco tempo, possivelmente, vai ser o maior. Por quê? Porque a igreja cresceu. A igreja é perseguida. Então, os governantes fala aqui, por outro lado, que eles não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal, né? Você quer viver livre do medo, da autoridade, pratique o bem, tudo bem. E aí é o seguinte, não é sempre que você tem um governo que vai ser justo, né? Eu me lembro que meu pai, ele sempre foi bem certinho, e ele nunca era promovido no banco, né? Tinha uma lista tríplice lá para quem que ia virar gerente, ele ficou um tempão esperando. Sempre quem puxava mais o saco do outro gerente lá, ia comer na casa. A gente era evangélico, não bebia e não ia no clube do Banco do Brasil, aquela coisa toda, né? Então não tinha vez. Toda vez que tinha que indicar alguém, colocava alguém na fila, né? E teve um dia que ele ficou tão bravo, né, que estava só ele, era o mais velho, daí o gerente que tinha aqui colocou ele e um amigo dele, né? E veio dar uma boa sorte para ele, tomara que dê tudo certo, e mandou lá para São Paulo, né, sei lá, para Brasília. E todo mundo sabia que quando você tem o mais velho e você coloca um outro lá, que você está indicando o outro, porque não, era uma dica, né? Aí ele pegou, chegou para obrigado que você está falando, mas daí não é verdadeiro o que você está falando, né? Com certeza você não gosta de mim. E acabou falando, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Agora, aqui o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: escuta, se você não tem razão, né? Não tem nada lá que vai contra a verdade, nada contra a justiça, nada contra a moral cristã, mesmo assim você está a fim de não obedecer, não tem motivo nenhum, né? Então lá está escrito 80 km por hora, eu vou a 200, porque eu sou engenheiro, né?
Quem estudou engenharia foi projetar. A Isa ficava brava quando era nova. Às vezes eu levava a multa porque falava, a Bandeirante a gente pode ir a mais do que 100 quilômetros, que isso aqui foi projetado, classe A, tem curva de concordância, você pode ir 120. Vai falar isso para o guarda. Né? Está escrito 100 é 100. Certo? Sem conversa. É assim que funciona. Tá bom? Mas o princípio bíblico aqui, então, ele vai ser tratado, né? É melhor, está dizendo, é melhor que o governo, nesse momento, nisso que Paulo coloca, é melhor que você seja tratado injustamente pelo governo e ser observadores da lei, quando a lei é justa, tá? Do que você ser pego de uma maneira que é rebelde. Está dizendo que é necessário que a gente seja submissos, não apenas por causa da punição, mas por causa da nossa consciência. Então, a gente faz isso por causa de Deus. Amém? Então, claramente, Paulo está repetindo o que Jesus ensinou. No finalzinho que ele fala assim, olha, deem a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Temor, temor. Honra e honra. Lembra? Jesus falou, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas fica a pergunta, qual que é o limite dessa obediência? Será que a obediência ela é sem limite? Porque quando as pessoas leem, muitas vezes eu tenho visto pastores dizer, escuta, autoridade é autoridade. Né? Eu me lembro que quando a gente era jovem, muitas pessoas se convertiam, né? E às vezes o pai não queria que o filho se batizasse, ou não queria que o filho fosse cristão. Né? E na Bíblia não manda você obedecer ao seu pai? Né? Tem gente que é duro de pensar que uma mãe, por exemplo, pode colocar uma filha, querer que uma filha siga a carreira de prostituição. Tem um pai que está no crime organizado, quer que o filho dele continue a carreira. E aí? A Bíblia não fala para obedecer aos pais? E eu me lembro que, não, se você obedecer, uma hora Deus vai ganhar o coração do seu pai. Não é assim. Então, existem limites nessa obediência. A gente vê muito claro isso. Obedecei vossos pais no Senhor. Então, a autoridade de Deus é uma autoridade absoluta, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? A gente sabe que muitos governantes do regime praticam o mal. Né? E então, essa autoridade serva de Deus fica meio que fora do contexto. É difícil isso. O que a Bíblia está falando é que a autoridade é um dom de Deus. Amém? Claro. E isso que eu estou falando para vocês também, esqueci de dizer. Concorda com comentaristas bíblicos, eu estou falando de Lutero, de Agostinho, Lutero, John Piper. Não estou inventando, nesse texto aqui é bem mais tranquilo. Tá bom? Desobediência civil, né? Vamos dizer assim, quando você pode relativizar o limite da obediência ao governo. A gente tem que tomar cuidado com essas interpretações que a gente induz a uma obediência cega e sem limites. Porque a gente tem que harmonizar Romanos 13 com outros textos bíblicos. O primeiro deles, eu falei para vocês, Romanos 12, não vos conformeis com esse século. Como é que você... Não pode ser... O mais importante está em Atos 5, 29. Esse daí para você guardar. O que aconteceu em Atos 5, 29? Lembra? Os apóstolos estavam pregando, levaram eles para as autoridades, cala a boca. Eles falaram assim, responderam Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus que aos homens. Aí tem gente falando, está vendo? Não precisa obedecer pai, não precisa obedecer pastor, não precisa obedecer esposa, submissa ao marido, ou, sei lá, nada, porque importa mais obedecer a Deus. Eu só obedeço a Deus. Né? Eu me lembro um cara que se converteu, e era muito engraçado, né? O René. Ele fala assim, meu negócio é direto com o pai. Né? Eu só obedeço lá em cima. Você falava qualquer coisa, eu vou conversar com ele. Se o pai me mandar, eu faço. Tá bom. Mas não fazia nada de primeiro. Se você pode me ajudar? Não, eu vou conversar com o pai, que eu só obedeço ele. Né? Importa mais obedecer a Deus que aos homens. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, é justo o que está sendo pedido para fazer? Jesus falou, anda uma segunda milha. Quanto mais você obedecer, está escrito lá, 80 km por hora, não tem nada... Talvez, qual seria o momento para vocês desobedecerem 80 km por hora? Existe? Um enfermo. Eu me lembro, lembra da Dora? Ela teve uma crise de asma, uma senhora, e me chamaram, eu tinha uma Brasília do meu pai, né? Aquela Brasília eu voei, passei em sinal vermelho, ela estava lá na praça
esqueci. Estava perto da São Benedito, eu tive que levar lá na Santa Casa. Gente, eu voei com uma Brasília, não parei nada. Eu ia olhando assim, atravessei tudo que tinha, porque ela deu parada respiratória nela. E eu tinha que chegar lá no hospital. Eu estava com uma ambulância, botei a mão buzinando e acelerando e olhando para tudo quanto é lado. E pela graça de Deus a gente chegou lá, né? Então existe algum momento que, se a autoridade, se a lei serve para preservar a vida, não tem sentido se por alguma razão tiver uma restrição que vai impedir de preservar a vida, aí é uma questão de decisão. A gente tem exemplos, né? Por exemplo, no Velho Testamento, as parteiras lá no Egito não teve um decreto para matar todos os bebês? Já pensou? Se elas tivessem obedecido, não existiria Moisés, não é isso? Temos outros exemplos. Daniel teve lá um decreto, não pode orar. O que ele fez ainda? Ele foi orar com a janela aberta, estendida, para todo mundo ver que ele estava orando, afrontando a proibição da lei, mas sofrendo as consequências. Isso é uma coisa importante, né? Muitas vezes a gente gosta de obedecer ou desobedecer a lei pelas nossas conveniências. Você vê que o texto bíblico fala, não faça isso por conveniência, mas faça pela sua consciência. Amém? Daniel era uma pessoa que era assim, né? Os amigos de Daniel também. A gente tem Esther. Esther, ela ousou entrar lá dentro, né? No átrio do rei, sem ser convidada. Se o rei não levantasse o cetro, o que ia acontecer? Ia morrer. E o que ela falou? O tio dela falou, você não vai lá, porque é contra a lei, você pode perecer. Ela falou, se eu perecer, eu pereço. Porque ela estava disposta a colocar em risco a vida dela em benefício do seu povo. O que a gente vai dizer dos puritanos, gente? Vai estudar a igreja protestante. Eles fugiram da Inglaterra, não concordavam com o domínio do Estado. Sabe como que a igreja na Inglaterra era conhecida? Alguém tem ideia? Na época que começou a formar as denominações? Como que eles eram conhecidos? Não conformistas. Os batistas eram chamados de não conformistas. Já pensou um negócio desse? Que nome? Né? O que você acha? Eles eram muito acomodados? Não conformistas. Não conformistas. Quando teve, né, no século XVIII, né, cristãos... a Isa me corrigiu, na verdade na Inglaterra não tinha escravidão, só tinha nas colônias, e eles eram tão, vamos dizer assim, como que é o nome? Politicamente correto. Sabe o que eles faziam? Eles compravam os escravos na África. Então tinham tribos na África que capturavam outras tribos, faziam deles escravos e vendiam. Então os ingleses eram tão bons porque eles não faziam os escravos, eles compravam escravos. E só negociavam os escravos nas colônias, Barbados, por exemplo, né? Eles não tinham lá na Inglaterra, lá não tinha, mas nas colônias tinha, porque lá precisava. Então tinha uma justificativa. E os Estados Unidos era uma colônia, por isso que tinha escravidão. Simples assim. Mas eles fugiram e tinham toda essa questão, né? Nós temos os exemplos tristes que eu já falei para vocês da Alemanha, a conformismo da igreja reformada, né, na África do Sul, que nós moramos ali. Uma tristeza, gente. Se você for ver o testemunho, o Nelson Mandela, ele foi criado na igreja metodista, foi criado em escola missionária. E quando ele estava lá, ele ficou 27 anos numa prisão, e quando eles tinham a ceia, eles tinham o Natal, eles tinham a Páscoa, tinha a celebração, né? Quem contou isso, quem na história nós moramos lá um ano, logo eu cheguei a conhecer o Nelson Mandela, e os próprios guardas se arrependeram disso, né? Porque, na verdade, eles celebravam a ceia, celebravam o Natal e não davam nem comida para deixar o pessoal com fome, passando fome, né? Gandhi morou em Durban, na cidade que eu morei também. E ele teve perseguição. Ele chegou a dizer que ele acreditava, ele foi, inclusive, discipulado por um bispo da igreja metodista lá. Ele disse, quase que me tornei cristão. Eu posso até acreditar no Cristo dos cristãos, mas eu não consigo acreditar no cristianismo dos cristãos. Por quê? Porque é uma igreja que foi totalmente... matou os Zulus, escravizou, sabe, batia com chicote nas pessoas. E uma coisa horrível, não julgando, mas não sei se já ouviram falar, David Livingstone,
um explorador, grande missionário. Teve inclusive missões na África que serviram ao Império Britânico. Eles iam explorando, iam pacificando o pessoal e vinha, né, o Império atrás, né? Então, houve um conformismo muito chato em vários momentos, né? Atrocidades que tiveram na África. E isso daí, infelizmente, fica mal, né? Porque, na verdade, o papel da igreja é ser sal e luz. É isso que Deus quer de nós. Então, a conclusão do texto é que existe um princípio, né? Nós somos cidadãos do reino de Deus. A nossa pátria não é aqui, mas nós fomos chamados para viver como sal e luz. Então, nós somos chamados, sim, para exercer uma cidadania, né? Para entender que existe um princípio, não só o governo, mas um princípio de autoridade que está ligado com a vida da gente, né? Pais, filhos, professores, né? Vocês têm que respeitar o professor na sala de aula, viu? Amanhã é segunda-feira, vão se lembrar disso daí, grande parte de vocês, né? Isso é importante. Gente mais velha, né? Eu me lembro que às vezes as pessoas, não é só patente, gente. Para mim, eu fui ensinado em casa, quem é mais velho que eu tem cabelo branco é senhor e ponto final. Pode ser um faxineira, pode ser um porteiro, é assim, né? E hoje em dia nossa cultura está perdendo isso, né? O que vale é o seu posto, é o seu poder, o seu dinheiro, aquela coisa toda. Como esse negócio de autoridade da idade, o respeito, né? Às vezes as pessoas querem conversar, eu vi lá um estudante bravo conversando com a reitora, e você, foi credo, no meu tempo nunca ia falar com uma reitora você, né? Então, mas por outro lado, a gente pode pensar quantos pais que não têm uma autoridade abusiva dos filhos? Quantos? E a gente não deve, em forma alguma, misturar. A autoridade é um dom de Deus, mas não quer dizer que toda autoridade é divina. Ela está distorcida, porque, como a gente viu lá em Atos 2, nós vivemos num mundo corrompido. Jesus falou que nós vivemos, o mundo jaz no maligno. Então, a gente não pode considerar nunca, quando a gente está lendo aqui Romanos 13, fora do contexto, inclusive do contexto que eu mostrei para vocês, né, que eu falei que Paulo estava falando que o objetivo do Evangelho não era destronar Roma, Nero, né? O que Deus quer? O que aconteceu? O cristianismo foi crescendo, até porque eles eram lançados lá no Coliseu, né? E simplesmente ele foi crescendo. E não vamos esquecer que quando o cristianismo se misturou lá com poder, em Roma virou uma confusão, né? Virou tudo uma coisa só. A gente tem que se submeter em espírito, ter um espírito submisso, de buscar, de certa maneira, honrar a liderança. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque se a gente não consegue obedecer que a gente está vendo numa coisa que é justa, como é que você vai obedecer a Deus que você não vê numa coisa que é justa? Mas isso não significa, de forma alguma, que a Bíblia está jogando um peso, vamos dizer assim, se você tivesse que obedecer, né, a uma pessoa que fala, vai lá e mata alguém, ou vai lá e rouba, mente, né? Tem momento que, de repente, você vai... Vamos dizer que você morasse na Inglaterra, que você fosse um agente secreto, né? E você fosse preso lá e falasse assim, eu não posso mentir. Então, pergunte qualquer coisa que eu vou dizer, né? Sei lá como é que é. Sempre você é um policial, você é alguém que está numa guerra, né? Então, tem um monte de questões éticas que não são tão fáceis para a gente assim. Eu não vou simplificar, tá? Mas o princípio de hoje é isso. A Bíblia aqui ela não está dizendo nem que eu vou ser um rebelde, né? Eu não posso simplesmente ser de graça um rebelde, mas eu também não posso ser conformista. A Bíblia, porque obedecer ao Senhor, né, é absoluto. Obedecer às autoridades que são constituídas no que é justo sempre, mas existe espaço que a gente chama de desobediência civil, não fora da lei, até porque a gente aqui no Brasil, graças a Deus, está num país democrático. Se a gente estivesse num país não democrático, a coisa é pior ainda, né? Então, porque a Bíblia fala aqui, depender de vocês,
procurem a paz com todos. Portanto, procure sempre os meios pacíficos para qualquer coisa. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, desse texto. Feche os seus olhos. Na semana que vem eu queria entrar alguma coisa que fosse um pouquinho mais... tem a ver com aquilo que a gente cantou, o reino de Deus mesmo. E de como que a gente entende que o reino de Deus se manifestando em nós, através de nós, mas que muitas vezes a gente confunde. A igreja, na verdade, não é o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus, a vontade de Deus. A igreja é um agente, né? É o Espírito que opera através da igreja, se manifesta através da igreja, mas a igreja não é não pode ser confundida com o reino de Deus. E muito menos a gente pode confundir, ter a nossa esperança como se Deus fosse fazer uma coisa absoluta aqui. Nossa esperança não pode estar aqui. E a gente tem que ter uma visão clara disso. Pai, nós te pedimos que a Tua palavra nos ensine a ter temperança, a ser equilibrados nisso que o Senhor tem para nós, ó Pai. E a gente possa crescer em Ti. E a gente possa ser pessoas que busquem a verdade, busquem a justiça. Busque, Senhor Jesus, a honra. Busque, Senhor Jesus, aquilo que é certo, mas também que a gente não seja conformista, Senhor. Que a gente não simplesmente a gente não usa a Tua palavra como pretexto. E nem muito menos achar que por causa do que o Teu reino não é desse mundo, a gente tem o direito de simplesmente ficar aqui orando, Senhor, enquanto tem gente passando de fome, quando tem gente sofrendo injustiça. A gente simplesmente não se posiciona para não comprometer. Que a gente possa poder ser inspirados em pessoas como Esther, Daniel e tantos outros, Senhor. Que eles não estavam vendo o seu próprio bem, mas vendo o bem dos outros. E a gente possa ser cristão de verdade. A gente possa fazer diferença, como muitos cristãos fizeram ao longo da história. E hoje a gente tem tanta coisa, porque essas pessoas tiveram coragem. Como Lutero teve coragem de se rebelar contra uma autoridade religiosa. Quanto o próprio Calvino, quanto tantas outras pessoas ali se levantaram contra autoridades que estavam deturpando a tua verdade. E não só na igreja. Como a igreja protestante foi decisiva para a queda do poder tirano dos reis da Europa, do absolutismo real. Pai, que nós realmente a gente possa buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, mas não de uma maneira errada, da maneira que a Tua Bíblia, a Tua palavra nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém?